Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos estudar, continuando aqui o assunto da lição, onde envolve esperança indestrutível, levando em consideração que essa semana nós estamos trabalhando em cima do que o Pai tem sido para conosco, como quem nosso Pai os planos do nosso Pai, e hoje aqui iremos tratar sobre a disciplina do nosso Pai. É interessante porque o texto de Hebreus, no capítulo 12 e o verso 5 a 13, ele é uma continuação do que acontece no capítulo 11. O capítulo 11, irmãos, faz descrição sobre os heróis da fé, ou como é nomeado por alguns, a galeria dos heróis da fé. Diante dessa situação, a gente nota muitas pessoas, muitos profetas, muitos personagens, homens e mulheres, que venceram na fé diante das provações que eles passaram. E é interessante que quando chega no capítulo 12, ele inicia-se dizendo assim: visto que também nós, como somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, ele mostra que aquelas testemunhas dos quais são rodeados são testemunhas que fazem menção ao capítulo 11. Quem seriam elas? Todos aqueles que viveram pela fé, morreram por causa de sua fé, e embora não receberam diretamente a recompensa imediata, ou ao morrerem, mas eles guardaram a fé. A mesma coisa que Paulo, quando descreve na sua segunda carta a Timóteo. E aqui, diante dessa situação, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o capítulo 12 de Eclesiastes e o verso 5. Olha o que diz assim na Bíblia, na tradução NVT. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu, como filhos dele? Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Esse texto, quando ele fala assim, por acaso vocês estão esquecidos, vocês já devem, então, no caso nós temos a convicção de que se ele fala se eles tinham se esquecido é porque algo de fato era conhecido no passado. E esse texto, irmãos, ele foi extraído do capítulo 3 do livro de Provérbios, e o verso 11 e 12. O próprio autor de Provérbios, Salomão, ele descreve a mesma coisa como está aqui. É provável que o autor de Hebreus, aqui, Paulo, ele tenha extraído esse texto de lá e colocado aqui para mostrar que aquilo era conhecido por eles, e ele tomando conhecimento de que Deus disciplinava aqueles a quem ele ama, logo não deveriam tratar as provações como algo disciplinar, ou melhor, como algo que fosse um castigo ou com algo sem o direcionamento de Deus. E é interessante, como vocês sabem, eu amo a pessoa de Jó. E Jó também diz a mesma coisa no capítulo 5 e o verso 17. Logo, o que aqui é descrito é para fortalecer, é para consolar, é para conscientizar os hebreus da situação que estava ali sendo presente em relação a eles, naquele que Paulo estava descrevendo. Uma coisa que me chama a atenção é: Deus nos disciplina para um propósito salvífico. Deus nos permite situações para nos aperfeiçoar e nos melhorar. E aqui, nesse texto, nos dito o seguinte: não disciplines, ou melhor, não desprezes o castigo ou a disciplina do Todo-Poderoso. Na verdade, esse texto também se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 19, quando ele diz assim: eu repreendo e disciplino todos quanto amo, sede, pois, zeloso, arrepende-te. Nós, como pais que somos, nós disciplinamos nossos filhos porque nós sempre queremos o seu melhor. Nós corrigimos ele para com que ele ande na linha. E isso nunca porque nós não o amamos, mas muito pelo contrário, nós não queremos que ele sofra no futuro. Embora Deus permita sofrimentos aqui, essa permissão de sofrimento é para com que a gente aprenda a sermos melhores. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que o nosso mundo ele é uma escola. Nosso mundo é um lugar de aprendizado a como sermos melhores. E aqui nesse planeta onde estamos, é uma forma, um método que Deus nos concede em situações adversas para que através do aprendizado possamos nos formar para aquela escola no céu, onde nós nunca mais iremos deixar de aprender. E aqui, de forma específica, a lição nos trata de nós devemos nos concentrar em quem venceu. E quem venceu é o que está descrito no capítulo 11. Porém, o foco que nós devemos ter, e aqui eu já vou me desenvolvendo para o final, é o que está no verso 2 do capítulo 12 de Hebreus. O texto diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé,
Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a própria vida em relação ao pecado. Tem traduções que falam assim: vocês não sofreram até o sangue, ou não colocaram a vida em risco. Sabe, irmãos, uma coisa que nos deve levar em consideração é: não perca o foco de Cristo. Por isso que o texto começa dizendo assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Cristo passou pelo que passou porque ele sabia do que viria depois. Eu e você, quando passarmos por provações, que temos a convicção do que virá depois, porque depois disso virá o galardão, virá a recompensa e nós estaremos na presença do nosso Pai Celestial para sempre. Essa é a esperança que devemos ter. Por isso, em meio aos momentos adversos, a disciplina de Deus nos serve para fortalecer e olharmos a vida e as provações com outros olhos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que aceitamos a disciplina de Deus olhando as testemunhas que viveram, todas aquelas que estão lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Se eles foram heróis, é porque eles venceram. E eu e você em Cristo somos mais que vencedores. Oremos ao Senhor, a fim de que a sua perseverança em nós seja eficaz e nós possamos vencer através do aprendizado de Cristo em nossa vida. A disciplina que Ele nos dá, a fim de tornarmos pessoas melhores. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos a Tua disciplina. Que nós, Senhor, nunca nos esqueçamos que assim como o Senhor fez com os Teus filhos no passado, o Senhor fará conosco também. Que nós possamos aprender a sermos melhores cidadãos do Reino Celeste. E dessa maneira, Senhor, possamos verdadeiramente nos submeter à Tua santa e divina vontade. Obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia em sua presença e mais uma vez eu faço um apelo, Se esse vídeo para você foi edificante, compartilhe com seus amigos e irmãos e juntos, possamos crescer naquele que é o único sabedor de toda a verdade, a saber, Cristo Jesus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.